Boa tarde. Essa é a nossa primeira aula, referente à disciplina Química Analítica Farmacêutica 2, e que é a 233, turma FFA, nesse período letivo excepcional. Eu sou a professora Fernanda Veronese, meu e-mail é veronese@iquia.frj.br. Bom, para essa disciplina, nós vamos utilizar duas plataformas. Para encontros, como dúvidas, fóruns de discussão, a gente vai usar a plataforma Teams. E para toda a estrutura didática da disciplina, a gente vai utilizar a plataforma AVA. Todas essas informações são enviadas para vocês. É importante que vocês já tenham acesso ao AVA, para vocês poderem acompanhar todas as atividades, tudo referente à disciplina. Para esse período especial, excepcional, são sugeridas duas bibliografias. Elas também vão estar disponíveis, o caminho para conseguir acesso a essas bibliografias também estarão disponíveis na plataforma AVA, assim como o passo a passo. Já o conteúdo programático, referente a essa disciplina, envolve conceitos de algarismo significativo e balanças, gravimetria por volatilização e por precipitação, introdução à volumetria, volumetria de neutralização, curvas teóricas e escolha de indicador, misturas ácidas e alcalinas, volumetria de oxirredução, de precipitação e de complexação. Ou seja, nós vamos ver duas técnicas importantes, clássicas dentro dessa disciplina, a gravimetria e a volumetria. Informações referentes às avaliações dessa disciplina, elas vão estar disponíveis também na plataforma AVA. Então, quando vocês acessarem, vocês vão ter todas essas informações lá dentro da sala de aula que foi montada. Bom, antes da gente começar o tema abordado na nossa aula, que são os algarismos significativos, é importante a gente entender a divisão dentro da química analítica. A gente tem a análise qualitativa, que está relacionada à identificação dos analitos. A minha preocupação é saber se tem ou não aquele componente dentro de uma amostra. Foi exatamente esse tipo de identificação que vocês fizeram no laboratório, dentro da Analítica 1. Na teoria, vocês viram todos os equilíbrios, todos os conceitos envolvidos nos 4 equilíbrios, e dentro do laboratório vocês enxergavam o comportamento desses equilíbrios, dentro da identificação desses analitos. Ali vocês não estavam muito preocupados com quanto que tinha de cobre, o quanto que tinha de prata, vocês queriam saber quais eram os cátions presentes dentro da amostra. E a gente tem a análise quantitativa, e aí a gente já está falando da quantidade relativa de um ou mais analitos, que é exatamente onde a gente vai abordar todo o nosso conteúdo programático aqui. A gente vai calcular as concentrações das espécies presentes num dado sistema. Tá? E aí, dentro da classificação dessas técnicas analíticas, para quantificação, a gente tem as técnicas clássicas, baseadas em procedimentos de via úmida, e aí eu estou falando da gravimetria e volumetria, que são as técnicas que a gente vai abordar aqui na nossa disciplina. E temos também as técnicas instrumentais, e aí a gente está falando de técnicas modernas de separação e quantificação, que não é o foco da disciplina. Assim, para a gente dar início ao conteúdo da nossa aula, é importante a gente entender o porquê estudar os algarismos significativos. Como eu disse, essa disciplina a gente vai estudar duas técnicas quantitativas, e a gente vai expressar os resultados obtidos em problemas que serão estudados. Então, eu preciso expressar de alguma forma os meus resultados. E para eu expressar esses resultados, eu tenho que obedecer algumas regras, que ou é de algarismo significativo ou do número de casas decimais. Vai depender das operações matemáticas que a gente está fazendo dentro de um dado problema. Assim, a gente pode, então, definir o que seriam esses algarismos significativos. Uma das definições é que
pode ser considerado um número mínimo, né, de algarismos necessários para escrever um determinado valor em notação científica, sem perder a exatidão. E uma outra denominação é que ele pode representar qualquer um dos 10 primeiros números, incluindo o zero. Então, de uma maneira geral, eu posso dizer que todos os algarismos conhecidos com certeza, mais um algarismo extra incerto, são chamados de algarismos significativos. Então, como expressar, né, esses algarismos significativos? Primeiro, a precisão de uma medida ela vai depender do instrumento utilizado em sua medição. E aí a leitura desses números nesse instrumento de medida vai nos fornecer os algarismos significativos, que seriam todos os dígitos certos mais o primeiro dígito incerto. E qual seria a importância, né, de expressar o seu resultado com o número correto de algarismos significativos? Exatamente a necessidade de expressar o valor de uma dada grandeza determinada experimentalmente. E aí, essa expressão, né, essa definição do valor, ele pode ser obtido diretamente, e aí eu tenho como exemplo a determinação da massa de uma substância, por exemplo, eu pego um objeto e peso na minha balança. Então, o valor que a balança vai me fornecer, né, eu preciso saber qual é a precisão dessa balança para eu expressar corretamente os meus resultados de acordo com a precisão desse instrumento. E aí, o meu algarismo significativo vem diretamente da precisão. Eu não preciso de nenhuma operação matemática, ele é obtido diretamente. Eu posso obter também esse número de algarismos significativos indiretamente, que é exatamente o que a gente vai fazer na nossa disciplina. Vocês vão ver que a gente vai calcular, né, várias vezes as concentrações de algumas espécies num sistema X, e eu preciso expressar esse resultado. Esse resultado ele vai vir a partir de cálculos matemáticos com outras informações. Por exemplo, cálculo de uma concentração. Como é que a gente calcula a concentração? Eu não preciso do volume, da massa, né? Então, a partir de outras grandezas, eu vou ter meu resultado final. E aí eu preciso entender quais são as operações matemáticas para entender quais são as regras para eu expressar esse resultado. Porque se eu estiver falando de divisão e multiplicação, a regra é de algarismo significativo. Mas se eu estiver falando de soma e subtração, a regra vai ser baseada no número de casas decimais. Nesse slide, nós temos um exemplo da obtenção diretamente do valor do algarismo significativo a partir da leitura de um volume no instrumento de precisão, que no caso aqui é a bureta, que vocês vão utilizar bastante quando começarem a estudar a volumetria, né, no processo de titulação. O instrumento que a gente usa dentro da titulação é a bureta. Então, eu tenho aqui uma foto, né, um pedaço só da imagem de uma bureta com um menisco. E aí vocês podem ver que o menisco está bem próximo do valor de 30 mililitros. Então, como é que eu poderia fazer essa leitura? O que eu tenho aí de certeza? 3 valores, né, são certos, que é o 30,0. O meu incerto, eu tenho que estimar. E aí, essa estimativa eu começo. Está muito próximo do 0,0? Está um pouquinho, está na metade? Então, aqui eu estimei como 30,00, porque para mim o menisco está bem na linha, mas se ele tivesse um pouquinho abaixo, eu poderia dizer que é 30,02, 30,03, ou seja, esse último algarismo significativo é o incerto, né? Então, a forma correta de eu expressar o meu volume aqui são com 4 algarismos significativos, jamais eu poderia dizer que era 30,0, né? Porque a precisão da minha medida é de 0,01 mililitros. Então, para a gente expressar, né, de uma maneira correta esses valores baseados na definição dos algarismos significativos, é importante a gente identificar esses algarismos. Então, números diferentes de zero são sempre significativos. Exemplo, 2,4528 gramas. Quantos algarismos significativos eu tenho aqui? 5. 9,25 vezes 10 à terceira mol por litro. Quantos algarismos significativos eu tenho aqui? Apenas 3. Uma pergunta importante.
E quando o zero é significativo? Zero entre números diferentes de zero serão sempre significativos. Exemplo, 30,408 mililitros. Quantos algarismos significativos eu vou ter aqui? 5. Por quê? Esse zero e esse zero são significativos. E zero antes do primeiro dígito diferente de zero não são significativos. Exemplo, 0,0005. Quantos algarismos significativos eu vou ter aqui? Apenas um algarismo significativo. Esses zeros não são significativos. E zeros no final do número depois de uma casa decimal, esses serão sempre significativos. Exemplo, 0,200 mililitros. Quantos algarismos significativos eu tenho? 3. Se eu quisesse apresentar com 4 algarismos significativos, seria 0,2000, certo? Zeros no final de um número para completar a potência de 10. Eles vão ser ambíguos, porque a gente não sabe se esse valor veio já de uma precisão, de uma medida, ou se ele foi obtido a partir de alguma operação, quando você quer transformar uma unidade para outra. Então, eles são sempre ambíguos. Por exemplo, 10.300 gramas. Quantos algarismos significativos? Eu posso dizer que são 3, eu posso dizer que são 4, eu posso dizer que são 5, certo? Eu teria que saber qual é a precisão da minha medida. Então, resumindo, né, o que a gente viu até agora, para a determinação do número de algarismos significativos. Primeiro, desconsidere todos os zeros iniciais. Segundo, considere todos os zeros seguidos por vírgula. E terceiro, todos os algarismos remanescentes, incluindo algarismos entre dígitos diferentes de zero, serão sempre significativos. Bom, e quando eu preciso obter indiretamente, né, esses valores do algarismo significativo? Quando esse valor vem de uma operação matemática, de algum cálculo, então eu preciso entender algumas regras nesses cálculos. Primeiro, na adição ou subtração, falei isso nos slides anteriores. Na adição ou subtração, o resultado deve conter o mesmo número de casas decimais do número com o menor número de casas decimais. Então, aqui, quando eu estiver falando de adição e subtração, eu não estou mais preocupada com o número de algarismos significativos. A gente vai prestar atenção no número de casas decimais. Exemplo, esse somatório aqui, 3,4, uma casa decimal, né? 0,020 mais 7,32. Com quantas casas decimais eu vou expressar esse meu resultado? Com uma. Por quê? Porque eu tenho que aceitar a regra de que é com o menor número de casas decimais. Então, vocês podem observar que o resultado ele vai conter 3 algarismos significativos. Embora 2 dos números envolvidos tenham apenas 2 algarismos significativos, que é o caso do 3,4 e do 0,020. Outro exemplo, 2 menos 0,1, qual seria o resultado correto? A gente vai, né? Subtração, então, é o menor número de casas decimais. Uma casa decimal só, então, meu resultado final é 1,9. Bom, e no caso da divisão e da multiplicação, né? Qual seria a regra utilizada nesses cálculos? A resposta ela deve ser arredondada para que contenha o mesmo número de algarismos significativos que o número com menor número de algarismos significativos. Exemplo, 34,60, tenho 4 algarismos significativos, dividido por 2,46287. Qual seria a minha resposta? Qual a forma correta de eu expressar? Com apenas 4 algarismos significativos. 5,5 miligramas vezes 6,203. Com quantos algarismos significativos eu vou expressar? Apenas 2, né? O meu menor número aqui é o 5,5. Então, eu vou arredondar para que eu contenha 2 algarismos significativos. Então, minha resposta final seria 34 miligramas. E quais são as regras, né, que a gente vai adotar para arredondar o resultado, para ou atender o número correto, né, de algarismos significativos ou o número de casas decimais? Então, sempre arredonde de forma apropriada os resultados calculados a partir de uma análise. Primeiro, se o número a ser removido for menor que 5, o subsequente à esquerda vai manter o seu valor. Então, eu quero arredondar para 2 algarismos significativos
esse resultado, 7,3 gramas. Agora, se o número a ser removido for maior que 5, o subsequente à esquerda aumenta o seu valor de uma unidade. Por exemplo, eu quero arredondar para 3 algarismos significativos esse meu valor aqui. Então, seria 4,84. E quando esse algarismo, né, não significativo for exatamente igual a 5. A gente viu quando ele é maior ou menor que 5. E quando ele for igual a 5. Existem algumas regras. Só estou botando essa aqui para vocês. E a próxima é a que a gente vai adotar no nosso curso. Então, ó, se não houver nenhum número atrás dele, desse 5, o anterior vai aumentar de uma unidade se ele for ímpar, ou vai permanecer inalterado se ele for par. Então, 34,5500. Eu quero arredondar para 3 algarismos significativos. O meu anterior é ímpar, então o meu resultado final, 34,6. Nesse segundo exemplo, 34,8500. Não tenho, né, nenhum número após o 5. O anterior é par, então permanece inalterado. Então, para 3 algarismos significativos, meu arredondamento resultaria em 34,8, certo? Bom, mas nessa nossa disciplina a gente vai adotar uma regra bem simplificada. Então, ó, se o dígito que segue o último algarismo significativo for igual ou maior a 5, então o último dígito vai ser sempre aumentado de uma unidade. Caso esse dígito seja menor que 5, o último algarismo será mantido. Então, 34,55, eu quero arredondar para 3 algarismos significativos, o meu valor é igual a 5, então seria 34,6. 34,85, a mesma coisa, vou aumentar de uma unidade, 34,9. Agora, no caso 34,83, o meu valor, né, o 3 é menor que 5, vai resultar em 34,8. Então, essa regra é bem simples e a gente vai adotar essa regra simplificada aqui na nossa disciplina. Não vamos usar a regra do par e do ímpar. Resumindo, então, o que eu posso considerar, né, dentro do que a gente viu até agora? Apresente sempre um resultado com o número correto de algarismos significativos, no caso das operações matemáticas envolverem a divisão e a multiplicação. Apresente um resultado com o número correto de casas decimais, no caso dessas operações matemáticas envolverem a adição e a subtração. E, importante, o arredondamento só vai ser feito na resposta final, não nos resultados parciais. Por exemplo, vocês vão ver que nos cálculos, até chegar na concentração final, vocês vão ter resultados parciais. Trabalhe com o maior número possível de algarismos e só arredonde para o valor correto de algarismo significativo no final. Isso evita a acumulação de erro de arredondamento. Para consolidar, então, esses conceitos que nós vimos de algarismos significativos, vocês têm uma atividade proposta lá no AVA, então vocês acessem a plataforma e resolvam esses exercícios para consolidar todos esses conceitos que foram inseridos aqui. Bom, agora a gente vai começar o segundo tema dentro dessa nossa aula, que são as balanças, né? A balança é o principal instrumento de medida dentro da gravimetria, que é a técnica que a gente vai ver daqui a pouco. Então é importante a gente ver algumas teorias e algumas aplicações das balanças dentro dos procedimentos de química analítica. A balança analítica ela é a instrumentação fundamental, né, principal dentro da técnica da gravimetria, que a gente vai ver na próxima aula. Ela tem sido por muitos anos uma importante ferramenta em tarefas de metrologia, inspeção e produção em processos químicos de diversas áreas. Então, ela pode ser definida como um instrumento utilizado para medir a massa com exatidão e sensibilidade. No começo, né, há um tempo atrás, as balanças analíticas eram balanças mecânicas de 2 pratos. Tivemos um avanço, chegamos na balança mecânica de 1 prato. E hoje, a balança mais utilizada para pesagem são as balanças eletrônicas, né? A balança eletrônica é uma ferramenta importante para o analista,
Com a balança eletrônica, a pesagem se tornou mais rápida, né, do que a balança de um prato, mecânica de um prato e de 2 pratos. A gente pode definir como um instrumento padrão, onde a pesagem é mais conveniente, a possibilidade de falha mecânica é muito menor, já que ela é eletrônica, e a sensibilidade à vibração é muito reduzida. Aqui nessa figura, né, a gente tem uma ilustração de uma balança eletrônica de um único prato. A capacidade das balanças eletrônicas variam de 160 a 200 gramas, vai depender do fabricante, e a sensibilidade na ordem de 0,1 miligrama. Eu resumi aqui nesse slide itens importantes, né, de utilização da balança eletrônica. Então, primeiro, a gente deve ligar a balança eletrônica e esperar 30 minutos para a estabilização. Jamais eu vou utilizar uma balança eletrônica assim que eu ligo. Então, eu preciso desse tempo de estabilização, né, por conta de toda a eletrônica envolvida na construção da balança. Segundo, limpar cuidadosamente o prato da balança com um pincel. Então, todos os analistas eles devem zelar pelos instrumentos, né, que dentro de um laboratório. Então, usou, sempre limpa, sempre manter, né, esse ambiente bem limpo, para que não fique ali nenhum vestígio de material que possa oxidar o meu prato da balança, né? Então, a gente tem que ter esse cuidado. Colocar o recipiente de pesagem sempre limpo no prato da balança, né? Então, nunca vou pegar esse recipiente com as mãos. A gente sempre trabalha com papel, né? Até porque a gordura da nossa mão, a balança é bem sensível, então essa massa, né, pode ser contabilizada. Então, tem que garantir. Voltará o meu recipiente. O que é tarar? É levar o mostrador, né, a leitura igual a 0. Nas balanças você já tem lá um botão da tara, então é só você apertar lá a tara para o recipiente, adicionar o seu reagente e anotar a massa, certo? Reagentes higroscópicos a gente pesa por diferença. O que é essa pesagem por diferença? A gente pesa o material e o recipiente todo, fechado, né? Porque ele é higroscópico, então ele fica absorvendo água, a gente não quer que tenha essa absorção. Tem outro recipiente vazio, eu tiro uma certa quantidade para esse recipiente vazio e peso de novo esse meu conjunto fechado. Então, a diferença da massa, né, inicial para essa final é exatamente a massa contida no meu recipiente que estava vazio, certo? Então, para finalizar, né, esse conceito da balança eletrônica e da balança analítica, né, que é o nosso principal instrumento para gravimetria, a gente tem uma outra atividade proposta lá no AVA, né, que são cuidados com a balança eletrônica e erros de pesagem. Então, vocês vão escrever, né, esses cuidados, quais são os erros, pesquisar quais são os erros de pesagem e me entregar esse trabalho. Isso tudo tá bem descrito lá dentro da sala de aula que a gente montou no AVA.